Domingo tem 2 jogos, um em Manacapuru e um em Itacoatiara. Dá para colocar no ar aí, produção, a tabela? Ok. Domingo, às 3h30 da tarde, jogam Princesa e São Raimundo no Gilbertão. Vem para cá, Zezinho. Zezinho, vem pra cá. Para com esse negócio aí desse teu telefone. Vamos comentar essa partida aí. Bora conversar. Lá no Gilbertão, 3h30 da tarde. O que esperar desse jogo? Olha, simplesmente agora virou uma decisão para a equipe do São Raimundo, né? Que precisa da vitória. Um empate pode deixá-lo fora da 4ª posição. Então, essa luta pela 4ª posição para a semifinal é muito importante. O São Raimundo recebeu um goleiro, né? Portanto, agora entra completo. E eu acredito muito na possibilidade do São Raimundo vencer esse jogo e aumentar cada vez mais a crise, né? No Princesa Solimões, que necessita dessa vitória, porque talvez pela primeira vez na história do Princesa, ele passa pela situação de poder descer divisão. O Princesa está em penúltimo lugar na classificação, né, Zezinho? Apenas 3 pontos, né? Uma situação e com um histórico negativo dentro de casa. Isso que preocupa muito toda a direção do Princesa. Agora, o São Raimundo descansou, né? Teve bastante tempo para apenas treinar e agora eu acredito... Já estão há mais de 10 dias, né, sem jogar. Parado, né? Mas treinando. Tem um bom treinador que é sem dúvida nenhuma, o Mazinho. Isso vai fazer a diferença. Agora vamos aguardar que jogo é jogado. Não, outra coisa, né, Zezinho? Você tem que levar em consideração um outro fator que é muito importante. O Zezinho comentava aqui com muita propriedade, né? A equipe do Princesa Solimões é uma equipe que está numa situação neste campeonato adverso à história do Princesa, joga dentro de casa, sob a pressão da torcida, da diretoria e de todo mundo. Pode ser que isso, de repente, toque nos brilhos dos jogadores e a coisa fique mais complicada para o São Raimundo. É verdade. E outra coisa, né, Dudu e Dani, pela primeira vez na história do futebol amazonense, onde essa fase de classificação, é que 2 equipes dos nossos municípios ficam fora de uma semifinal, né? O caso do Princesa e do Penarol. Então, o Princesa sente muito esse problema e no interior, assim, você está vencendo, o torcedor está indo. Você está perdendo, ele te deixa sozinho lá. Então, é um outro lado negativo. Você não tem aquele apoio do torcedor. O torcedor quer vitória. Estão habituados a isso dentro do estádio de Manacapuru. Aí o Gilbertão fica vazio. Ok, a gente vai agora na tela a tabela do outro jogo por domingo, que é aí... Não, essa é a tabela da classificação, gente. Vamos falar do outro jogo, Zezinho. O Penarol contra o Nacional, né? Isso. O Nacional tem hoje a 4ª posição e ele sabe que ele pode administrar esse resultado. Então, os horários iguais, 15h30. Então, quando tiver o jogo lá em Manacapuru... Ao mesmo tempo, o Nacional está controlando o jogo em Itacoatiara, com uma situação diferente. A estreia do Lana como treinador dentro de Itacoatiara, né? Então isso motiva, dá aquele autoestima para os jogadores e eu acredito no jogão de bola e que o Nacional também contratou um goleiro, assim como mais um atacante. Então o Nacional está numa subida espetacular contra a equipe do Penarol, que precisa se recuperar pelo aquilo que eu digo, né? As prefeituras desses municípios, eles apoiam, né? Mas dentro do limite. Se você está na cabeça para ser campeão, a ajuda é bem maior do que agora que está numa situação também o Penarol bastante complicada. Agora, Zezinho, vamos falar dos possíveis confrontos nessa seguinte etapa. O Amazonas deve pegar quem? Bom, o Amazonas, ele vai esperar esse resultado do Nacional e do São Raimundo. Então, a 4ª colocação é que o ainda está definido. Está indefinido para domingo. Agora, o Manaus não, já definiu. Manaus e Fast Clube, esse jogo, olha... Vai pegar fogo. É aquele jogo que dura 100 minutos, como ontem. Mas tem uma coisinha que tem que ser levada em consideração antes. Vamos lá. Você tem um jogo pela frente do Princesa, de um lado, contra a equipe do São Raimundo, do outro lado. Você tem Penarol e Nacional. Não esqueçam de que o Nacional tem 1 ponto de vantagem sobre... 9 pontos. Ele tem 1 ponto de vantagem sobre a equipe do São Raimundo. Portanto, se houver empate neste jogo, quem entra é o Nacional tranquilamente. Se o Nacional empatar e o São Raimundo ganhar,
entra no Nacional. O São Raimundo só entra em uma circunstância, que o Nacional perca o jogo e que o São Raimundo vença por qualquer score. Coisa muito difícil de conseguir, porque o Zezinho acabou de colocar com muita propriedade. Porque o Princesa dentro de casa vem com tudo, Não, né? nem Princesa, no outro não tem esse negócio. O que ele está dizendo aqui para a gente, que é importante a gente ressaltar para o torcedor, é que o Nacional reforça a sua equipe, vai jogar com o Lana, que ainda não mostrou o seu trabalho junto ao Penharol. Dentro então, de casa, né? Essa colocação que o Zezinho faz posterior, esquece, nós temos que esperar o jogo de domingo para saber quem vai mesmo. Dudu, só uma correção. No empate do Nacional e o São Raimundo vencendo, o São Raimundo que entra, porque a diferença é 1 ponto, o empate fica 2, o São Raimundo vencendo, ele sim, joga mas os 3 é só a vitória que interessa para o São Raimundo. Então, Só a vitória o São Raimundo tem que ir lá para Gilbertão com aquilo na cabeça. Vou vencer, o resto, o que vier é lucro. Né? Verdade. Mas, Zezinho, a gente volta já no assunto do campeonato amazonense, porque a matéria da liberação miofascial está